É evidente que é uma questão de facto. Existe um monopólio da representação partidária, da representação democrática por partidos, mas o que eu estava a querer demonstrar é que isso, em certa medida, é uma inevitabilidade no sistema democrático que temos, porque sempre que alguém se candidatar, vai estar integrado, seja num movimento, seja naquilo que for, e portanto o nome é absolutamente, digamos, irrelevante. Eu posso lhe chamar o que eu quiser, como eu dizia há pouco a brincar, posso lhe chamar um pífaro, mas será um movimento de cidadãos que está a disputar o poder. Portanto, enquanto existir democracia representativa, chamar-lhes partidos ou chamar outra coisa qualquer, na minha opinião, é irrelevante, o que não significa que não seja facto, que só os partidos podem candidatar. Podemos mudar o nome, até podemos mudar as regras para formar um partido. Mas vai sempre haver grupos de cidadãos que tentam disputar o poder em eleições. Enquanto houver eleições e democracia representativa, que pode não ser também uma forma estática de exercício do poder, mas é aquela que existe agora, e enquanto ela existir, sempre que alguém se candidatar, podemos chamar como quisermos, mas será um grupo de pessoas, então simplifiquemos, grupo de pessoas que disputam o poder. Pronto, agora chamemos a isso o que quisermos. Sobre as questões que foram colocadas, eu tentarei não me perder muito no comentário, principalmente na intervenção do Sr. Deputado António Rodrigues, porque isso geraria um debate que talvez não seja o mais interessante para nós, ou para quem nos está a ouvir, mas centrar-me nas questões que vieram desse lado. A infantilização do cidadão, a forma como nós somos tratados e como isso se repercute na forma como nós próprios reivindicamos o exercício do poder por quem escolhemos para nos representar. Eu julgo que ligou isso também ao exercício direto do poder, à ação direta, à democracia direta, enfim, a nossa Constituição da República, e principalmente antes das amputações de que foi alvo, contém um projeto, e esse projeto é o do aprofundamento da democracia. E perguntou na sua intervenção, porquê é que não aprofundamos? E essa é a questão com que temos que nos confrontar. Que interesses capturaram a democracia portuguesa e o Estado que impedem que se concretize o projeto constitucional, onde está inscrito que a democracia deve ser aprofundada e que deve ser aprofundada das mais diversas formas, através do reforço da participação dos trabalhadores na definição da planificação do uso dos meios de produção, que deve ser aprofundada na participação na gestão local, que deve ter uma componente participativa e uma componente representativa. Nas escolas, nas universidades. E porquê é que nós verificamos exatamente o oposto? Porque é que no último governo do Partido Socialista se acabou com a eleição dos diretores das escolas, dos então presidentes do Conselho Diretivo? Porque é que se acabou com a eleição dos reitores das instituições e se obrigou a que as universidades tenham uma percentagem superior de indivíduos e entidades externas às instituições? Porque é que se impediu os estudantes de participarem nos órgãos de gestão? Mas porque é que se liquidaram milhares de freguesias? Não é só liquidar, isto não é uma questão territorial. Nós estamos a falar de diminuir profundamente a representatividade dos cidadãos. Porque se para 10 milhões havia não sei quantos milhares de eleitos e agora há não sei quantos sobre 2, ou seja, metade, significa, ou menos até, que eu não sei exatamente qual foi a redução do número de eleitos, significa que há menos representatividade. Logo, há menos capacidade de intervenção dos cidadãos. E há mais distância do organismo de poder, do órgão de poder, à própria população. Porquê é que as comissões de trabalhadores já não podem participar na gestão das fábricas? Porquê é que os sindicatos já não podem fazer a negociação coletiva? Ou vão deixar de poder quando passar a lei que o PSD está neste momento a propor aqui na Assembleia da República, ou o Governo, a proposta de lei que o Governo apresentou à Assembleia da República? Isso são formas de exercício do poder. Os trabalhadores negociarem coletivamente a relação laboral com as entidades laborais. Isso é uma forma de exercício do poder. Aliás, é uma forma de regulamentação até, porque a contratação coletiva é lei. E este Governo vai impor a caducidade de uma lei. Eu não conheço mais nenhuma lei que caduque, mas aquela que defende os trabalhadores caduca. Não conheço, eu também não sou perito em direito, mas não conheço mais leis que caduquem. Só conheço leis que caducam quando são revogadas por outras. Leis que caducam não conheço. Estas caducam. Portanto, defendem demasiado os trabalhadores, é preciso fazê-las caducar. Portanto, uma coisa é um pouco como eu dizia, uma coisa é escolher quem governa, outra coisa é escolher como governar e outra coisa ainda é governar.
Eu julgo que democracia deve comportar as três dimensões: escolher quem governa, escolher como governa e ter também capacidade de intervir diretamente na governação. E julgo que esta concepção é a que mais se adequa ao projeto constitucional que temos. É a minha interpretação do projeto constitucional, não será certamente a de outras forças políticas. Quem avalia a qualidade da representação, e agora para o professor André Freire, por causa das questões que colocou, é de facto o povo. E aliás esse é o trunfo dos próprios partidos que se vão revezando no poder, PS, PSD e CDS, que, fazendo as tropelias e malfeitorias que têm vindo a fazer ao longo dos últimos 38 anos, legitimam sempre tudo o que fazem com o voto popular. E é verdade que é o povo que legitima, neste sistema, de acordo com a leitura que esses partidos fazem, aquelas políticas. Porque mesmo passado 4 anos escolhe novamente o PS, ou escolhe outra vez o PSD, enfim, a alternância do costume. Mas através de que janela? Com que quadro de referência é que as populações têm capacidade de interpretar a alternativa e a própria dinâmica política, ou seja, as responsabilidades. Se eu tenho uma comunicação social dominante que impõe um determinado padrão de avaliação, que mastiga o pensamento para eu repetir no dia a seguir no café, para não ter que me dar ao trabalho de pensar, porque um comentador político, curiosamente sempre do mesmo partido, me ensinou a pensar como ele gosta que nós todos pensemos. Se determinadas correntes de pensamento e de proposta alternativa são automaticamente demonizadas pelo simples facto de existirem, o quadro de avaliação do cidadão, a linguagem que o cidadão recebe para decifrar o quadro com que está confrontado, é muito limitativa. Porque, num contexto normal, enfim, é impossível o comunismo porque eles querem fazer aqui a Coreia do Norte, e, portanto, resta-nos o PS e o PSD. E agora, entre o PS e o PSD, temos que escolher aquele que tiver a cara mais simpática, porque a gente também só escolhe a cara, porque de resto o que eles vão fazer a gente não escolhe. E pronto, e é isto, e não saímos daqui. Portanto, é verdade que a democracia tem esse controle popular, mas as forças dominantes, as classes dominantes também perceberam que têm formas de influenciar o controle popular. E a comunicação social dominante, a educação de massas. Porque se eu aprendo na escola que o 25 de Abril foi uma coisa que deu na cabeça de uns militares que não queriam mais ir para a guerra e que fizeram uma revolução por causa disso, que é aquilo que os miúdos aprendem hoje na escola, se lá chegarem, porque está no fim dos manuais escolares, se eu aprendo na escola que o Hitler e o Stalin foram exatamente a mesma coisa e que comunismo e fascismo são a mesma coisa, só que uns vestiam-se de vermelho e os outros vestiam-se de castanho, porque um era o exército vermelho e os outros eram os camisas castanhas, então é verdade que as minhas opções começam a ficar muito limitadas, porque o meu quadro de pensamento é informado pela hegemonia, digamos assim, não é? Aliás, nada disto que eu estou a dizer está desligado de um conjunto de teses, não é? Enfim, no caso, talvez a hegemonia de Gramsci, mas a própria construção da União Europeia, tal como ela está, vem introduzir uma barreira muito grande entre a capacidade do cidadão de determinar o futuro do seu país e da democracia funcionar. Portanto, o cidadão perde capacidade de intervenção na medida em que também a decisão se afasta dele e a própria forma como ela é construída é feita nas costas do cidadão. Portanto, o processo europeu, o Sr. Deputado António Rodrigues estava a dizer que os cidadãos não foram votar em massa para a União Europeia porque os debates que se fizeram não foram sobre a União Europeia. Para o Parlamento Europeu, peço desculpa, porque se andaram a debater outras coisas que não a política europeia. Não é por isso. Na minha opinião, não é por isso. Aliás, o PCP fez os possíveis para debater questões fundamentais da União Europeia. A moeda, a organização da própria União, o federalismo ou o não federalismo, questões que consideramos fundamentais, claro, na nossa perspectiva. É verdade que outros partidos tentaram fazer tudo menos discussão política. Tentaram jogar com as caras dos seus líderes, dos seus candidatos, outros entraram nas acusações pessoais. Aliás, isso é também tradicional na forma de fazer política em Portugal, infelizmente. Mas não deixa de ser verdade que o cidadão português não consegue decifrar qual é a relação que tem com aquela União e que não se revê na forma como ela foi construída. Nós fomos vendendo aos cidadãos portugueses a ideia de que entrar na União era colocar-nos no mesmo patamar que os alemães, que os franceses, que os ingleses, afinal não é nada disso, e agora, afinal de contas, é só ficarmos com o euro nos braços e com os custos. Afinal, de tudo o que era maravilhoso da União, nada surgiu.
Portugal afastou-se em todos os indicadores da média europeia. Porquê? Porque nós progredimos em relação à média de partida, mas a média da União Europeia cresceu a um nível muito superior ao nosso e, portanto, a nossa divergência com essa média agrava-se, ano após ano, até no PIB per capita e em todos os outros indicadores. E, portanto, nada daquilo que nos prometeram se verifica. A União Europeia é um projeto cada vez mais federalista e cada vez mais desigual. Mas aqueles que nos prometeram um sonho com a União Europeia são os mesmos que agora nos aterrorizam com um pesadelo se viermos a sair dela. Também é uma avaliação que devemos fazer. Se aqueles que me prometeram um sonho para entrar são os mesmos que me dizem que vai ser um pesadelo sair, também devíamos ponderar sobre transparência. A transparência, no caso, a verdade das palavras dessas pessoas. Pronto, para terminar, demagogia, promiscuidade entre o poder político e económico. Como é que João estava a dizer que cabe aos deputados ter um comportamento, foi assim que eu percebi, portanto, a nossa matriz ética e a nossa forma de estar deve respeitar a forma como aquilo que os cidadãos esperam daqueles que escolheram para os representar. Eu julgo que todos estaremos genericamente de acordo com isso. A questão é que, na altura, quando se vai votar uma lei que diz que os deputados devem estar em exclusividade, ou que não podem ser acionistas de grandes empresas, ou que não podem ser advogados de sociedades que trabalhem para o Estado ou para empresas com quem o Estado tem conflitos, aí é que as coisas mudam. Portanto, aqui todos vão dizer, claro, temos que ser todos muito éticos, temos que ser todos muito respeitadores do cidadão, mas quando chega a altura de definir a regra, é claro que a forma de estar do partido e a forma de ver de cada um, porque, repare, aqueles que representam os interesses privados, aqueles que representam o interesse que é alheio ao interesse público, têm uma perspectiva completamente diferente da minha. Eles acham mesmo que não há nenhum problema entre ser advogado de uma grande empresa e ao mesmo tempo ser deputado. Porque para eles é a mesma coisa. Porque eles acham que o interesse do país é o interesse da grande empresa. Ora, eu, comunista, que acho que o interesse do país muitas vezes é antagónico ao da grande empresa, é claro que tenho uma perspectiva diferente. Portanto, não é uma questão só de ética. Ou melhor, não se vai resolver apelando aos deputados para que cada um, no uso da sua lucidez e da sua moral, ultrapassem esse problema. Não. Vai-se fazer quando olharmos para os projetos dos partidos e verificarmos o que é que o PS acha sobre a promiscuidade entre os banqueiros e o Estado. O que é que o PSD acha entre, eu estou a dizer de forma absolutamente aleatória. O que é que o PSD acha sobre advogados que estão em sociedades que representam o Estado? Enfim, ir ao concreto sobre estas questões. Não é? Portanto, infelizmente, esses partidos têm, através da lei, PS e PSD, através da lei têm até imposto aos partidos que não tinham as mesmas concessões que eles, a mesma forma de funcionamento. E não o contrário. Portanto, enfim. Pronto, e mesmo para terminar, dizer que quando o poder, ou melhor, um deputado que sustenta o Governo da República neste momento, nos diz que é natural, na oposição se diz uma coisa e no poder diz outra, eu julgo que está tudo dito sobre a forma como se vê a democracia, não é? Portanto, é natural. É normal que eu tenha que mentir, sabendo que estou a mentir, porque preciso de chegar ao poder. É assim que também se vê a concepção de cada um da democracia. Eu acho que, pronto, a minha forma de ver é exatamente a oposta, mas, pronto, cada um também julgará sobre a forma de estar de cada um e sobre a utopia e não desistir. Bem, há sempre desistir, às vezes é apenas sermos vencidos pelas adversidades, às vezes não é um ato de cobardia, mas eu julgo que na parte que me toca pretendo dar corpo a esse apelo, a que não enquanto deputado, evidentemente, mas enquanto comunista, não desistir, porque a utopia diz que foi o Che que disse isto, o Che Guevara, não sei se foi, porque nunca encontrei o original, mas dizem que a utopia é uma inutilidade, não é? Então, para que serve a utopia? E o Che, diz-se que foi ele, terá respondido que se a utopia é caminhar e nunca lá chegar, ao menos serve para isso, para caminhar. E, portanto, cá estamos para caminhar. Agradeço o convite e da parte do
também sobre as considerações sobre a iniciativa. Da nossa parte, julgo que já sabem que terão sempre inteira disponibilidade.